Shalom. Eu quero aqui trazer algumas reflexões sobre o propósito da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabemos que esta árvore foi posta no jardim do Éden. E se estava no jardim, é porque certamente foi posta pelo próprio Eterno. Bom, mas antes de continuar, eu quero aqui dizer que é uma reflexão. Cada um pode entender da maneira que assim lhe for dado o entendimento para entender. Mas enfim, então nós temos lá em Gênesis 2:9. Do solo fez o Senhor Elohim brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Portanto, o Eterno colocou a árvore no jardim, e tudo que o Eterno faz tem um propósito, e é bom. Logo, não podemos pensar que a árvore do conhecimento do bem e do mal é ruim ou não tem seu propósito. E neste breve entendimento eu gostaria que ampliássemos nosso pensamento a respeito dessa árvore, pois o que geralmente se pensa é que esta árvore é ruim e que jamais o seu fruto poderia ser comido pelo homem. Mas será que não podemos ver a presença da árvore no jardim por outro aspecto? Ou seja, será que podemos ver a árvore do conhecimento do bem e do mal colocada no jardim para que o homem comesse dela futuramente, assim como também da árvore da vida que está no meio do jardim? Bom, se nós pensarmos que o adversário busca distorcer a verdade utilizando-a fora do tempo correto, tal como foi na tentação no deserto com Yeshua, onde ele deu sugestões aparentemente coerentes a Yeshua, ou seja, ofereceu propostas que Yeshua poderia realizar sem problemas, e Yeshua poderia transformar a pedra em pão, poderia pular do pináculo do templo, poderia ter os reinos do mundo. No entanto, não era o momento certo para ele transformar a pedra em pão, se mostrar no templo ou receber os reinos do mundo. Portanto, notamos que uma das maiores artimanhas de Satã é usar o certo no tempo errado, ou usar o verdadeiro no contexto falso, e isso tornará o certo em errado. Haverá uma mistura entre aquilo que é correto com o incorreto. E se analisarmos por este aspecto, seria o comer do fruto da árvore do bem e do mal algo correto? Estaria o Eterno ordenando que o homem não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal naquele momento específico, e que mais tarde, quando estivesse o homem mais apto e mais maduro, então poderia comer do tal fruto? O Eterno não criou o homem à sua imagem e semelhança? É lógico que sim, a resposta é positiva. Podemos ver em Gênesis 1:26. Também disse Elohim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E se assim está escrito, posso pensar que o desejo do Eterno é que o homem seja como ele, ou seja conforme a sua semelhança, pois assim está declarado por ele mesmo. Agora, vejamos o que o Eterno declara quando o homem se alimenta do conhecimento do bem e do mal. Em Gênesis 3:22. Então disse o Senhor Elohim: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Ora, se o Eterno criou o homem para ser conforme a sua imagem e semelhança, por que ele declara essas palavras no verso acima? Porque o Eterno declara de forma ruim, aparentemente, que o Eterno que o homem se tornou como ele? Porque dá a entender que o Eterno fala de uma maneira desagradável
a respeito que o homem se tornou como ele. Mas não era este o seu propósito? O Eterno não criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, não era para ser como ele? Bom, notemos que o conhecimento do bem e do mal tornou o homem conforme então a semelhança do Eterno. E nisto podemos entender que era propósito do Eterno que o homem se tornasse conhecedor do bem e do mal. Já que o Eterno criou o homem para ser conforme a sua imagem, mas isso deveria ocorrer no tempo correto. O Eterno criou o homem para ser a sua imagem e semelhança. E isso deveria ocorrer no tempo do Senhor, no tempo certo, não antes do tempo. Então nós vemos aqui que o que foi incorreto ali é o homem ter se tornado a imagem do Senhor fora do tempo que o Senhor havia estabelecido. Bom, vamos pensar mais uma vez. O conhecimento do bem e do mal torna o homem em semelhança ao Altíssimo. O homem, então, se alimenta do conhecimento do bem e do mal e se torna semelhante ao Altíssimo, mas o Senhor reprova isto. Mas nós vemos que o Senhor criou o homem para ser a sua imagem e semelhança. Porém, o que o Senhor reprova é que foi antes do tempo, o qual ele tinha determinado. Ok. Então, em toda essa situação, a serpente induziu o homem a antecipar o tempo, ou seja, induziu o homem a comer o fruto do bem e do mal no tempo incorreto. Vejamos algo interessante descrito em Gênesis capítulo 2, verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Neste verso acima temos o Eterno dizendo para que o homem não comesse do fruto do bem e do mal, e que no dia em que comesse morreria. Mas não foi o Eterno quem colocou a árvore no jardim? E ele colocou algo que mataria o homem? Não seria isso meio incoerente dentro do caráter do Eterno? Bom, creio que se trouxermos este verso de Gênesis 2,17 para o contexto hebraico, poderemos perceber que o Eterno pode estar falando para o homem não comer da árvore naquele momento, pois se naquele momento ele comesse, ele então morreria. No texto em hebraico, Gênesis 2,17, a expressão no dia é Bayom, e Bayom também pode ser neste dia, indicando o tempo presente do hoje. No hebraico não há uma palavra específica para hoje, e por isso se utiliza Yom para as ações temporais. E só abrindo um parêntese sobre isto, é que o fato de não haver uma palavra para hoje pode nos mostrar o caráter do Eterno, ou seja, ele não está preso no tempo, ele se move pela eternidade, no ontem, no hoje e sempre. Bom, voltando aqui ao assunto, a seguir nós temos um exemplo onde se usa Bayom para a ação temporal do hoje, neste dia. Levítico 8:34 diz assim: como se fez neste dia. Aqui neste dia é Bayom. Assim o Senhor ordenou se fizesse, em expiação por vós. Portanto, nós podemos ter aqui o verso de Gênesis 2,17 da seguinte forma, levando em consideração que Bayom pode ser neste dia, declarando o tempo presente de hoje. Gênesis 2,17: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque neste dia em que dela comeres, certamente morrerás. E se assim é, podemos entender que o homem mais tarde no jardim comeria do fruto do conhecimento do bem e do mal. O Eterno colocou essa árvore no jardim para que o homem pudesse comer dela.
porém quando tivesse maturidade para isso, e estivesse apto para separar o bem do mal. No entanto, isto foi antecipado pela sugestão da serpente, assim como foi feito no deserto com Yeshua, o qual é o segundo Adão. Porém, Yeshua não aceitou a sugestão da serpente, como fez o primeiro Adão. Yeshua não antecipou nada, ele fez no tempo que era para ser feito. E quando o homem antecipou o tempo de comer do conhecimento do bem e do mal, essa ação tornou o certo em erro, e assim misturou-se o bem com o mal. Na antecipação, o homem não estava apto a separar o bem do mal, e nisto houve uma mistura, e entrou o engano e a morte. O homem não estava maduro o suficiente para discernir entre o bem e o mal. Talvez futuramente ele poderia comer, mas antecipou e misturou-se sem o discernimento. E então houve a morte e o engano. E nisso, então o Eterno estabelece a sua Torá, a sua instrução, os seus mandamentos. Ele entrega a sua Torá no Sinai para dar ao homem a capacidade de separar e discernir entre o bem e o mal, e desta forma voltar ao plano original de se alimentar do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas da maneira correta. A Torá é o meio pelo qual o homem se torna apto e maduro para conviver com o conhecimento do bem e do mal. E nestes versos que veremos, aos sacerdotes foi confiado o ensino da Torá, para que eles tenham discernimento e assim o povo também seja instruído a discernir entre o santo e o profano, entre o mal e o bem. Ezequiel 44:23. Ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Porém, quando há a transgressão à Torá, aos mandamentos do Eterno, então automaticamente não há o discernimento e a diferenciação entre o bem e o mal, entre o santo e o profano, entre o limpo e o imundo. E o homem permanece no engano e mistura que houve no jardim, ou seja, a mistura entre o bem e o mal. E assim podemos ver neste verso de Ezequiel 22:26. Os seus sacerdotes transgridem a minha Torá e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Mas como sabemos, Yeshua veio para tirar a inclinação má do coração do homem, em transgredir os mandamentos do Eterno. E isto se concretizará plenamente no seu retorno, e sendo assim, no seu retorno, e estando nós em um corpo incorruptível, como diz Shaul em uma de suas cartas, sem a Yetzer Hará, a inclinação para o mal, então poderemos viver plenamente a Torá dentro do plano original do Eterno, isto é, estaremos aptos para nos alimentarmos da árvore do conhecimento do bem e do mal, tendo o discernimento pleno, sabendo fazer a diferenciação entre um e o outro. No momento, então, nós estamos caminhando para este dia. E em tudo isso, podemos aprender que um conhecimento verdadeiro, fora do tempo correto, e antes de termos maturidade, pode ocasionar em morte e em erro. O conhecimento adquirido no tempo errado, sem estarmos aptos para isto, pode gerar engano e mistura, pois ainda não é tempo para se adquirir esse conhecimento. Precisamos estar atentos a isto. E natural, o Eterno nos dá uma instrução acerca do respeito que precisamos ter com relação ao tempo de amadurecimento da semente, e que não se deve plantar duas sementes diferentes no mesmo campo.
pois isto pode comprometer toda a plantação. E isto nos ensina que devemos respeitar o tempo de amadurecimento de um conhecimento ou entendimento que nos foi concedido, para então adquirir outro entendimento de espécie diferente. Caso contrário, isto pode comprometer a nossa caminhada com o Eterno e gerar enganos. Este princípio nós podemos ver em Levítico, capítulo 19, verso 19. Guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécie diversa no teu campo. No teu campo não semearás semente de duas espécies, nem usarás roupa de dois estofos misturados. Então, em suma é isto. Algo certo no tempo errado pode ocasionar mistura, morte e tornar este certo em erro. Assim como hoje eu entendo a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal, onde o Senhor colocou lá para que o homem se alimentasse futuramente, mas antecipou isso, e o homem não estava apto para discernir o bem e o mal, e isso ocasionou em engano, mistura e morte. Bom, esta é uma reflexão que eu compartilho com vocês, e cada um seja livre para julgar isto e aceitar ou discordar. Eu estou compartilhando e testemunhando daquilo que tenho vivido e ouvido do Senhor. Shalom.